Pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Eu não sei a hora que vai ser passado esse vídeo. Eu fui convidado pelo Paulo, aí da ETEC de São Sebastião, no evento que vocês vão realizar, para falar um pouquinho sobre a ferramenta 5S dentro do Centro Paula Souza, né? Eu sou o Wagner, eu sou o coordenador desse projeto no Centro Paula Souza e eu queria contar um pouquinho para vocês o porquê que a gente desenvolveu ou implantou esse projeto nas escolas. Para que eu possa falar sobre isso, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, para 2012, quando eu ingressei aqui no centro, né? Eu trabalhei muitos anos em outra empresa, me aposentei e aí eu fui convidado para vir para o Centro Paula Souza para desenvolver esse trabalho específico que é com o Observatório Escolar. Não sei se todos vocês já ouviram falar aqui no centro sobre essa ferramenta, mas ela existe desde 1998 aqui no centro. Nós tínhamos até a década de 90 um total de 14 unidades escolares que eram vinculadas ao Centro Paula Souza. E em 93, acho que 92, 93, o governo do estado, na época, resolveu passar as escolas técnicas que eram vinculadas à Secretaria da Educação para a nossa secretaria. Vocês sabem que nós não somos vinculados à Secretaria da Educação. Bom, nessa mudança, o Centro Paula Souza recebeu mais quase 100 unidades que eram de outra secretaria. Bom, então foi mais ou menos assim, dormimos com 14 e acordamos com mais de 100 unidades. E os colegas que da época estavam à frente, da parte da supervisão, né, que cuidavam disso, ficaram preocupadíssimos no sentido de saber o que eles estavam recebendo, né? E aí então pensou-se em criar uma ferramenta, isso como eu falei, em 1998, que foi o primeiro ano do observatório, para poder entender um pouco o que é que o centro estava recebendo, né? A qualidade dessas escolas, né? Porque até então a gente só tinha 14 unidades. E aí o pessoal da época então começou a desenvolver. E denominou-se o nome dessa ferramenta de observatório escolar. Bom, o tempo evoluiu, naquela época nós não tínhamos muitos recursos de tecnologia de informação e foi se fazendo à medida que foi possível fazer. O tempo passou, as coisas evoluíram, nós tivemos aí um aplicativo que foi desenvolvido por alguns professores de ETECs para poder automatizar o processo do observatório, mas toda a ferramenta de TI, ela precisa de manutenção. Se ela não tiver manutenção, a coisa começa a dar problema, né? E foi o que aconteceu com essa ferramenta. Foi aí que, em 2012, eu vim para o centro com o objetivo de fazer uma reformulação no observatório. Bom, o observatório até então ele tinha muita conotação pedagógica, né? Basicamente, tudo que se via na escola era voltado para essa parte pedagógica. E eu vim com essa missão de reformular e eu pensei em trazer um pouco dessa minha experiência da outra empresa que eu trabalhei, né? Que também era uma empresa voltada para a educação profissional. E aí, então, eu resolvi fazer essas mudanças, né? Que mudanças foram essas, né? Nós agregamos algum valor com relação a outros assuntos que não eram trabalhados, ou não eram muito pouco trabalhados dentro do observatório, que é essa parte de infraestrutura e a parte também de saúde, segurança e meio ambiente, né? Então, nós, na época, fomos com os colegas que faziam o observatório para acompanhar, tentamos entender como é que funcionava essa ferramenta, consultamos diretores de unidades, consultamos a supervisão escolar, como eu falei, visitamos também os colegas que faziam o observatório em campo para poder entender um pouquinho. Aí começamos a consultar também outros departamentos da administração central
porque a nossa ideia sempre foi transformar o observatório escolar numa ferramenta de gestão, né, onde não só a supervisão pudesse se utilizar dela, e sim toda o Centro Paulo Souza, a autarquia como um todo. Né? Então, nós fizemos todo esse trabalho e, baseado nessas informações, mais a experiência que eu tinha, nós então construímos o atual modelo do Observatório Escolar. E por que eu estou falando isso? Porque, como nós introduzimos essa outra parte que não existia, quando nós começamos a aplicar o observatório, avaliando esses itens, nós começamos a perceber que as unidades escolares tinham muitas dificuldades, às vezes, nessa parte que o projeto 5S aborda, ou seja, a parte de utilização, a parte de organização, a parte de limpeza, a parte de padronização. E aí, depois, acho que logo no ano seguinte que nós aplicamos primeira vez esse modelo, nós resolvemos, então, aplicar a ferramenta 5S. Todo mundo sabe que o Centro Paulo Souza é uma autarquia pública e, como sendo público, os recursos não são de grande monta, né? Muitas vezes as escolas têm muitas dificuldades para gerir as suas unidades em função dos recursos e também em função um pouco da burocracia que existe pelo fato de ser uma entidade pública e ter algumas limitações para recursos financeiros. Então eu conversei na época com a chefia da CETEC, que é o professor Almério, que foi a pessoa que praticamente trouxe, que criou o observatório, né? E propus, então, essa melhoria, essa implantação desse projeto. Por que esse projeto? Porque o projeto 5S é um projeto relativamente simples, não requer muitos investimentos, né? E eu fiquei pensando assim, entre ter o possível e o ideal, vamos tentar trabalhar o possível, né? E se a gente conseguir melhorar aos pouquinhos as condições das unidades, a gente vai ter um ganho lá na ponta. E foi assim que eu fiz, então. Nós estruturamos o projeto. A princípio, convidamos algumas escolas para participarem, né, a título piloto, né, naquele ano. E aí nós começamos a desenvolver. Como praticamente eu estava tocando sozinho, nós precisávamos de um apoio lá na ponta para dar um suporte melhor para as unidades na implantação. Então, nós temos 12 supervisões regionais espalhadas no estado de São Paulo, e na época a gente tinha uma figura lá, um coordenador de projeto, que chamava-se gestor de espaço físico. E aí, então, nós treinamos esse grupo de colegas para que, então, eles fizessem esse acompanhamento, esse assessoramento junto às unidades escolares. E foi assim que nós começamos o projeto. Hoje nós estamos atualmente com 63 unidades. A cada ano nós colocamos escolas novas no projeto. Nenhuma escola é obrigada a participar. A gente faz um convite, né, mesmo porque os recursos que nós temos disponíveis para horas, atividades específicas também não são muitos, né? Então a gente tem que ir fazendo aos pouquinhos. A nossa meta é que 100% das nossas ETECs passem pelo projeto, né? Hoje, nós começamos isso em 2014, e hoje nós temos escolas que já passaram e que estão ainda em processo, em torno de 140 unidades. Atualmente nós estamos com 63 no projeto. E a gente pretende ampliar isso. Não sei se talvez para a FATECs também, talvez exista uma negociação com a CESU, né, que é a coordenadoria que administra as FATECs, para que a gente possa também expandir o projeto para as FATECs. Então, assim, e por que de que forma nós implementamos isso? Nós colocamos o projeto para que cada unidade escolar ela trabalhe durante 5 anos com o projeto com HEs. As HEs elas foram distribuídas
sendo no mínimo 4 e no máximo 8 para cada unidade. Por que essa flexibilidade? Porque nós sabemos que toda a pessoa que vai tocar o projeto na unidade é um professor e nem sempre ele tem disponibilidade, por exemplo, para pegar 8 HEs. Então, nós flexibilizamos porque para que todo mundo possa, se não puder com 8, que seria o ideal, pega com 7, com 6, com 5 ou com 4, menos que isso também fica difícil, não dá. E aí, então, a unidade pode desenvolver o projeto. São sempre unidades convidadas, ninguém é obrigado a entrar no projeto, né? E a partir de cada ano, então, a gente vai fazer. Nós estipulamos, como eu falei, 5 anos para cada unidade ter os recursos de HE para tocar o projeto. Porque o projeto ele tem uma conotação cultural. Eu falei que ele é simples, e é mesmo, porém, às vezes, de tão simples, ele se torna complexo, porque, como vocês já devem saber, são 5 S's, e o último é o S que a gente chama de autodisciplina. E esse é o maior problema para que a gente consiga implementar a filosofia dentro de qualquer empresa, né? Seja nossa aqui ou de outra empresa. Ou seja, os 3 primeiros, eles começam com tudo, né? Utilização, organização e limpeza, vai tranquilo. Só que o problema é você manter isso se tornar um hábito, né? E o hábito, muitas vezes, é difícil de ser mudado nas pessoas. Nós já estamos, às vezes, enraizados, acostumados a fazer certas coisas, e nós não conseguimos, às vezes, mudar tão simplesmente, assim, tão facilmente. Então, eu digo que ele é simples, mas se torna complexo por esse aspecto aí. Só que eu penso assim, por que 5 anos? Primeiro, porque o professor não tem esse tempo full time, né, para tocar o projeto. Ele pega uma parte da carga horária dele e vai desenvolver esse trabalho. Se fosse uma empresa privada, provavelmente a empresa designaria um responsável, tempo integral, para tocar esse projeto. Não é o nosso caso. Então, por isso que nós estabelecemos 5 anos, né, que a gente entende que é um prazo mais do que suficiente para que as escolas se estruturem e que implementem a filosofia. E assim, se depois de 5 anos isso não for implementado, essa cultura não for enraizada dentro da escola, não é o HE que vai definir se isso vai funcionar ou não vai funcionar. Então, todas as escolas têm a mesma oportunidade e o mesmo tempo para implementar. O que muda de escola para escola e por que umas dão certo e outras não? Tem uma série de variações, de variáveis, né? Primeiro, o coordenador, figura principal, que ele tem que estar voltado para isso, acreditar nesse projeto, ter o perfil para implantar isso. Outro fator importantíssimo é a direção da unidade. Se ela não der o apoio, não adianta nada, porque o coordenador vai tentar fazer as coisas e não vai conseguir. O terceiro é a equipe, né? A equipe de professores, alunos, servidores de uma forma geral, incorporarem essa ideia também e colocar a coisa para funcionar. E aí, o acompanhamento, né? Eu digo que o acompanhamento também é fundamental para que você possa dar o suporte para que as escolas consigam implementar o trabalho, né? Então, assim, nós temos aí ao longo desses 6 anos, né? Nós começamos em 2014, resultados muito bons, né? Alguns resultados medianos e alguns resultados que também não agregaram muito valor, não. Por quê? Por causa dessas variáveis todas que eu comentei aí, né? Importante é sempre frisar que a escola, a direção da escola sempre designa esse coordenador e ela tem essa liberdade, né? Essa autoridade para poder fazer isso, logicamente em negociação com o próprio professor, e ele precisa querer também, né? Então, esse perfil que eu citei, ele é fundamental para que isso possa dar certo, né? Eu cito aí algumas escolas que eu vejo que está caminhando para um bom resultado. A própria ETEC aí de São Sebastião, né? O Paulo realiza um bom trabalho aí dentro, aí na unidade. E nós temos algumas também aí que tiveram resultados muito bons, né? Eu digo
sempre menciono a ETEC de Tatuí e também a ETEC de Cruzeiro. Não que as outras não tenham feito, mas essas três, eu acredito que elas incorporaram bem a filosofia do projeto. E a gente percebe que as coisas estão caminhando, logicamente, dentro das possibilidades financeiras, né, as possibilidades administrativas que cada unidade tem. Mas, assim, nós percebemos também que assim, todo o projeto 5S, os itens de avaliação que nós criamos, eles são tirados lá do Observatório Escolar, de 2 blocos que nós temos lá. O Observatório Escolar tem 6 blocos. 2 deles é o Tecnologia e Infraestrutura e Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Então, todos os itens de avaliação são extraídos de lá. Então, o que significa? Que automaticamente, eu melhorando o 5S, eu melhoro o Observatório Escolar. E nós percebemos que 2014 para cá, muitas das coisas que não eram cobradas na instituição passaram a ser feitas já de uma forma rotineira. Eu vou citar alguns exemplos assim que não eram verificados e que hoje a gente percebe que existe essa preocupação. Por exemplo, vou citar aqui um teste de estanqueidade de gás na rede de gás das escolas. Muitas escolas têm isso. E não era feito. E existe uma cobrança, uma legislação que cobra que isso é feito. Né? Então, não era feito e passou a ser feito. Limpeza de filtros de bebedouro, por exemplo. Algumas faziam, outras não faziam. Imagina agora, se com essa pandemia toda do Covid, isso não fosse realizado. Né? Limpeza de caixa d'água, por exemplo. É uma outra coisa também que a legislação cobra e que muitas escolas às vezes faziam, outras não. E por aí vai, né? Tem uma série de requisitos que são cobrados no Observatório Escolar, que não é invenção minha, são tudo que existe no Observatório porque alguma coisa exige que seja feita, ou seja, externa ou interna, né? Ou uma legislação, ou um procedimento ou uma norma, alguma coisa sempre está se cobrando aquilo. Então, foi a forma que nós achamos de fazer esse vínculo do projeto 5S com o observatório, de forma tal que você melhorando um, você automaticamente melhora o outro. E como eu falei, realmente nós já conseguimos caminhar muito bem. E gostaria sempre de lembrar também que toda mudança assim, ela traz um desconforto. Né? Eu me lembro lá em 2014, quando nós implementamos esse formato do observatório, tive até uma reunião que nós tivemos com todos os diretores para divulgar e mostrar como é que ia ser, que teve alguns diretores assim mais inflamados, que não gostaram muito da forma como ia ser avaliado, os itens que iam ser avaliados. Né? Mas hoje eu vejo que essas coisas já não procedem mais. Né? Todos fazem, entendem que é importante, e gostaria de ressaltar muito que todos esses itens aí servem para garantir a gestão escolar. Porque, assim, enquanto está tudo bem, está tudo bem. À medida que dá um problema, que acontece um problema na unidade, e que vai se verificar que esse problema foi por não realização de alguma dessas tarefas que são obrigatórias, são legislativas, né, vamos dizer assim, que existe uma legislação por trás que obriga a ser feito. Se isso não é feito e tem uma consequência ruim, né, que afete pessoas, por exemplo, alguma coisa, a saúde das pessoas, o que vai acontecer é que o diretor da escola ele vai ser responsabilizado. Então, eu queria também aproveitar essa oportunidade para falar que o Observatório Escolar é uma grande ferramenta para garantir não só a gestão escolar do diretor, que é o responsável por tudo que acontece na escola, mas para a equipe escolar também. Porque é uma garantia que você tem de registro de que as coisas que têm que ser feitas estão sendo feitas. Né? Então, quando alguém me pergunta alguma coisa, mas por que isso, por que aquilo, eu sempre comento essa situação. E eu gostaria, então, de deixar, meu tempo já está chegando no fim, que o Paulo me deu aqui, mas eu gostaria de deixar aqui
o meu contato, né? Lá no Centro Paula Souza. Eu trabalho lá hoje na equipe que faz a equipe de regionalização, que é o grupo que está introduzindo algumas coordenadorias que já existiam. Nós tínhamos já nessas 12 regionais que eu comentei antes no vídeo aqui, que trabalhavam mais com a parte pedagógica. Hoje nós temos colegas também, representantes da UGAF, que é a Unidade de Gestão Financeira do Paula Souza, a de Recursos Humanos, o RH, a Unidade Processante e a Unidade de Infraestrutura. Hoje nós estamos na comissão que está implementando essas coordenadorias nos núcleos regionais de administração, que é como nós estamos chamando, né? Ou seja, é uma forma de aproximar a administração central cada vez mais das unidades escolares. Então, o meu e-mail de contato é o wagner.bueno@cps.sp.gov.br. Hoje a gente está trabalhando remotamente, mas se alguma dúvida, alguma coisa que vocês tiverem necessidade de saber, é só encaminhar para mim, tá bom? Então, Paulo, obrigado aí pelo convite. Espero ter atendido a necessidade de vocês aí no evento, tá bom? E um abraço. Fique com Deus.